Para você de novo, pensenologia, página 14, penúltima linha. Os bagulhos autopensênicos sustentando holopensênicos patológicos. Esses bagulhos autopensênicos, eu até citei aqui nas referências, o artigo da Kátia Aracaki, Antibagulhismo Autoral, que fala um pouco dessa questão. Quando a gente está com alguma... Ele queria que você abordasse com exemplo, se for possível, está falando ali. Com exemplo. Sim, interessante pensar nos bagulhos, porque quando comecei a dar aula na faculdade, a gente percebia que tinha várias pessoas que tinham essa questão, assim, não, isso aqui, poucos alunos, será que vai para frente e tal, e a faculdade querendo abrir novas turmas, querendo implantar novos cursos, enfim, e tinha essa pressão contrária, né? Como assim, qualquer empreendimento, existe uma certa pressão contrária, a dúvida, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente percebia, às vezes, muito pensene, nessa questão, assim, uns bagulhos, não, mas isso aqui já é difícil, aqui é uma cidade que não tem outras faculdades maiores por perto, enfim, e aí tinha uma pessoa que estava sustentando um campo bem ortopensênico, confiante, colocando que a faculdade ia aumentar os cursos, que ia aumentar o número de turmas, e acabou que foi isso mesmo que aconteceu. Então, trouxe outros argumentos do tipo, é possível, tal lugar fez assim, assim, vamos fazer assim, melhorar o marketing, melhorar o endomarketing, que é a confiança interna no projeto, e começou a surgir mais alunos, enfim, e a faculdade ficou classificada entre as melhores do MEC no estado. Então, o que eu observei ali? Para mim foi uma experiência bem interessante, porque quando vinham informações contrárias, você não concordar, você ficar atento e perceber que às vezes é um bagulho autopensênico aquilo, é um pensênico que não procede, porque tem perspectivas para ser diferente, para ser melhor, para se conseguir implantar o projeto. Então, ficar atento nesses momentos. São pensênios que estão relacionados a situações que não deram certo. Lili, a gente poderia dizer também que o monodeísmo e os preconceitos, aquelas coisas que toda vez que acontece vem a mesma aquela já posição vi esse pronta. Filme, já vi esse filme. Seria um bagulho patopensênico? Isso, exatamente. Então, a pessoa fica presa ao passado, às situações que não deram certo. Às vezes, até isso na dupla evolutiva, mas no caso acaba sendo dupla estacionária, né? As pessoas acabam, não, ele sempre foi assim, ele não vai mudar, e a pessoa querendo implantar uma nova rotina, um procedimento, uma conduta mais proativa, e o outro que está ali do seu lado, sustentando que você já tentou outras vezes e não deu certo, dessa vez não vai dar também. Enfim, então ficar atento nessas questões do que está se passando, que aquilo foi em outro contexto, não quer dizer que seja assim exatamente nesse contexto atual. Sim? Oi. É o seguinte, dentro do que você estava falando anteriormente, sobre a questão da sustentação dos campos patológicos, queria que você comentasse assim, o limiar entre você fazer uma crítica e entrar no campo do campo patológico. Como que você trabalha com isso? Porque às vezes você deixa de enxergar assim a crítica também nesse processo, né? Apesar que a crítica tem que ser saudável. Como que você lida com isso? A crítica saudável é aquela focada nas ideias e não na pessoa. Então, naquele momento que você já começou a focar na pessoa, você já começa a perder um pouco da isenção. E nessa hora aí, a gente até utiliza uma frase do professor Valdo, que é pensar do mal sem pensar mal. Então, o foco é no assunto em si. Não você ficar pensando mal porque o outro está pensando daquele jeito, enfim. E a crítica, ela é super saudável quando ela está focada nas ideias, porque é a única maneira que você tem de conseguir realmente, futuramente, promover um serenismo, promover um ambiente saudável de pesquisa. Sem crítica não há pesquisa. Se você ficar só na concordância, você pode incorrer no erro de entrar até para a idolatria.
E isso ocorre muito quando a gente admira demais uma pessoa. Você começa a concordar muito em tudo e se esquece que é o momento de você não ficar no papel de guia cego, e sim fazer o papel aí do amparador, que é a situação da Tares, né, em vez de você ficar na consolação. É muito mais cômodo na hora que a pessoa vem trazendo a situação, mesmo você vendo que não é bem assim, então você se calar e deixar passar, principalmente se você não está disposto a enfrentar aquela situação ali, argumentar, trazer os motivos, enfim, os prós e os contras. E outro ponto importante nesse momento também é você ficar flexível, Denise, quanto à questão de como apresentar, não querer ter razão. Se você vai fazendo uma crítica, mas já para ter razão, você já está com um ponto atrás, porque você já não vai também conseguir ouvir o outro. O que o outro está dizendo? Qual é a abordagem? O que está por trás do que ele está falando? O que está precisando ser esclarecido de fato? Então, se você for mais isento, no sentido assim de não querer ter razão, a probabilidade até de vocês chegarem a um consenso é muito maior. Não sei se esclareceu aí. Sim. De que forma você trabalha o desconfiômetro para favorecer a sustentação pensênica? O desconfiômetro em que sentido você fala? A respeito da sua própria realidade, do que você está expondo, do que você está sustentando. Nesse sentido, tem uma técnica que me auxilia muito, que é a técnica da diferenciação pensênica. Então, o desconfiômetro é você começar a desconfiar dos seus próprios pensenes. Eu estou pensando ou estou sendo pensado? Então, o primeiro desconfiômetro é aí, né? E essa técnica da diferenciação pensênica é interessante porque muitas vezes você compra a ideia. Você está achando que aquilo ali é sua ideia, é seu. Hoje de manhã mesmo eu passei por essa experiência e apliquei essa técnica. Comecei a sentir um tanto de ansiedade por causa da apresentação na tertúlia, e daí falei, mas o que está acontecendo, né? Falei assim, não tem necessidade disso. E comecei a falar, espera aí, isso aqui está tendo um público aqui a ser assistido. Então eu percebi que tinha, até deitei um pouquinho, fui deitar um pouquinho e comecei a refletir nesse sentido. Que tem uma série de pessoas, consciências e consciências, que muitas vezes elas estão naquele padrão ali, elas já passaram por experiências traumáticas de apresentação em público, e elas, na hora que vem uma situação dessa, elas começam a ficar naquele padrão de desespero. E você se dando conta disso, você tem a possibilidade de ouvir essa queixa, sem se contaminar, e conseguir esclarecer que a realidade é outra, que não tem mais necessidade disso, que a gente está em outro momento. Quando você vai fazendo isso, vai ocorrendo essa assistência. Laboratório serenário? Diferenciação pensênica. É verdade. O laboratório da diferenciação pensênica, ele ajuda muito nesse sentido. Esse laboratório, ele só existe lá no campus Aracê, né? Aí eu já deixo o convite para você ir lá fazer o laboratório. Lá dentro tem esmiuçadinha essa técnica. Ela também foi publicada nessa revista, Conscienciologia Aplicada, né? Quem propôs esse termo foi a Grécia Taide, que ela fez uma experiência justamente dentro de um laboratório, se ela quiser comentar, aqui do CAEC no início, e aí surgiu essa ideia da diferenciação pensênica, né? Então, assim como que a mãe fica tão indiferenciada do feto, que ela não consegue saber o que é ela e o que é o feto, e o feto idem, aí a mesma coisa pode ocorrer com a consim e a consciex. Você ficar indiferenciado da consciex. Ela está tão próxima a você, ela viveu tantas experiências pluriexistencialmente, até às vezes junto com você, que a hora que você está no intrafísico passando por uma experiência, só que ela potencializa, porque você já caminhou um tanto, você já viveu uma série de experiências. E ela às vezes está numa realidade anacrônica,
parada no tempo. E aí a importância de usar esse desconfiômetro que você falou aí. Será que isso que eu estou pensando é somente meu? É claro que você pode ter dado o link, e isso é saudável até, é a escagem que você acaba fazendo. Nem sempre lúcida, só que se você se der conta no percurso da situação, há essa grande probabilidade de você conseguir reverter aquele padrão pensênico ali. Ficou?